E aí? Aí ele segue perguntando assim, Caio, então vamos lá. Aí ele solta a última frase falando, né, que a gente sabe que ainda não é o momento dele voltar, né? Mas ele pergunta, Caio, então por que Jesus esteve entre nós naquele período específico? Qual contexto especial havia naquela época? Por que não antes ou um pouco depois, Caio? Bom, o que Paulo chama, aquele tempo é designado como a plenitude dos tempos. A plenitude dos tempos? Dos tempos. Certo. E se você pensar, antes do tempo presente, nunca houve um tempo como aquele. Antes do tempo presente, do século XX para cá, nunca houve um tempo como aquele do Império Romano. Do que começou 60 anos antes de Cristo e foi adiante. Aquele período foi o período das highways, das webs, da internet física, da construção de estradas e estradas e estradas, da comunicação entre os povos como nunca antes, numa explosão de relação comercial como nunca antes, numa troca de relações culturais como nunca antes, num tempo em que o maior poder político e a maior consciência filosófica da história humana se fundiram na Ásia Menor. Ásia Menor. Na Ásia Menor. Ásia Menor. Produzindo algumas das civilizações mais sofisticadas da história. Com os melhores pensadores do mundo, que não foram batidos até hoje. Você tem um Einstein na física, mas até hoje os caras estão discutindo Aristóteles. Sim. Que não tem nenhuma comprovação laboratorial de nada do que diz, só pensamento. Platão, Sócrates. Nenhum desses caras foi substituído no curso da história humana até o dia de hoje. Eles pagam pau para eles até hoje. Hã? Paga pau para eles até hoje. Não se estuda sem eles. Todos os nossos conceitos de epistemologia, de hermenêutica, de arte de entender, de discernir, de interpretar, certo, até a ciência física, vem fundamentalmente dos filósofos de Mileto, que começaram 500 anos antes de Cristo, que deram nome ao átomo, como coisa invisível, sim, cara, como fundamento da matéria. Não só as nomenclaturas são as mesmas, mas os conceitos de hoje são aqueles que evoluíram até chegar à demonstração laboratorial. Então aquele tempo foi um dos tempos mais fascinantes da história humana. O direito que a gente obedece na Terra quase toda tem seu fundamento no direito romano. Então, direito, filosofia, matemática. A medicina mais moderna de hoje é a integral. É a medicina que lida com todas as dimensões, é a holística. Eu vou levar o pessoal de novo lá em Pérgamo, na Ásia Menor. Sim. Uma das coisas que eu vou falar é sobre o desenvolvimento da medicina naqueles dias e da consciência holística que eles tinham da cura. É lá que tem o terapia. túnel, né? Lembra de lá? Eu fui lá. Então, em qualquer outra área, o aspecto, a dimensão, sem falar que o que torna qualquer era a era das eras é o fato de que naquela era houve alguém como Jesus. Jesus em si tornaria qualquer era a era das eras, mas além dele estar ali, olha só o que estava à volta dele, as conjunções todas, sim, que convergiram para aquele tempo, para aquela hora, que Paulo determinou chamar de plenitude dos tempos. Então tinha um zeitgeist para Jesus. Total, ali. total. O tempo, zeitgeist. Tinha um zeitgeist ali. Essa era, um aeon. Sim, tô ligado.